Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nosso texto hoje é Gênesis 11, até onde o ser humano é capaz de ir quando tenta construir uma grandeza sem Deus. Esta é a pergunta que fica sobre essas páginas que vamos acessar agora. O capítulo 11 revela o que acontece no coração humano quando ele se enche de orgulho e tenta alcançar o céu com as próprias mãos. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Onde você está? Qual sua cidade, seu nome? Quais são as percepções que você tem ao estar aqui? Pode trazer também sua fala, seu testemunho, seu momento de se colocar nesse momento de conversarmos também aqui, nesse momento de ler a palavra. Se você já está com a sua Bíblia, vamos iniciar a leitura. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eias, façamos e queimemo-los bem, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus, e faça-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou a Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu a Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleque. E viveu Eber depois que gerou a Peleque 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleque depois que gerou a Reu 290 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu depois que gerou a Serugue 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serugue depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá.
E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. E esta é a palavra de Gênesis capítulo 11. Se nós olharmos para esse contexto e prestarmos atenção, aqui marca um ponto de virada do povo que Deus tinha traçado desde o tempo da construção, que nós estamos trabalhando todo o processo. Se eu olhar aqui, é um ponto importante da história da humanidade. As pessoas falavam uma só língua, pensavam como um só povo e decidiram usar essa união não para glorificar a Deus, mas para exaltar a si mesmo. E a frase central do capítulo ecoa em nós até hoje: façamos para nós um nome. A motivação deles não era a unidade, a espiritualidade, era uma vaidade. E aí eles começaram a construir uma torre, e essa torre, o lugar de alcance seria o céu. A famosa Torre de Babel. Um projeto que aos olhos humanos parecia grandioso, um projeto ousado e glorioso, mas aos olhos de Deus revelou o coração desconectado do Criador. E eles buscavam no momento a própria fama. E, portanto, eles dizem: vamos criar um nome para que não sejamos espalhados. Não era um lugar para honrar o Senhor. E então Deus desce e confunde as línguas e dispersa todos os povos, não por punição, destruição, mas proteção. Lembra no início que nós começamos a trabalhar e falar disso? Deus sempre protege aqueles que ele criou. Então, Deus sabia que unidos em orgulho, eles caminhariam à autodestruição. Então, a confusão das línguas foi um ato de misericórdia que impediu o mal de nascer. E como eu posso aplicar esse lugar no meu viver? Como eu posso trazer esse cuidado para o meu dia a dia? Entender que quantas vezes eu sair desse lugar de adorar o Criador e pensar em fazer algo pelo meu orgulho, por olhar para quem sou, ele vai trazer sempre esse lugar de proteção. Deus sempre nos orienta, Deus sempre nos chama a esse lugar de cuidado. Sempre teremos esse mover de Deus. Então, o convite aqui é claro, para que eu saia desse lugar de ficar na vaidade, no orgulho, mas sim no propósito de adoração. Sair desse lugar de pensar coisas que não condiz com aquilo que Deus deseja para a minha vida. Se eu estou nesse lugar, eu estou propenso ao erro. Então, Deus sempre intervém. Deus sempre faz um corte e nos tira desse lugar do erro. E a promessa começa quando damos um passo em direção àquilo que Deus quer para a nossa vida, quando nós nos propomos a fazer.
a ter uma vida centrada em Deus. Aplicar para a sua vida é sempre perguntar, é sempre buscar entender o que Deus deseja para cada um de nós. Não fazer da minha própria vontade. Deus não é contra grandes sonhos, ele é contra um lugar que me afaste dele, um lugar onde eu estou me distanciando, então ele intervém. E a lição prática para a minha vida profunda é: não erga torres. Para você ser visto, erga torres para honrar a Deus, para adorar a Deus, para ter Deus como centro. Erga altares para ser transformado. Não busque fazer em seu nome, para que o meu nome apareça. Busque honrar o nome de Deus acima de todos. É nesse lugar que Deus quer que eu e você esteja. Nosso momento de oração, nosso momento de falar com Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de estar aqui, de ler a tua palavra, de poder refletir sobre tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado pela proteção, por ser o nosso refúgio sempre, por ter sempre nos trago o seu cuidado, seu amor e sempre renovado na nossa vida a sua misericórdia. Que nós saibamos olhar para ti como um Deus que cuida, que nos ama e nos protege, que todos os dias nós possamos construir altares em nossos corações, mas que esses altares sejam para a adoração do teu nome, para fortalecer a nossa fé, para crescermos como os filhos e também propagar o evangelho, que esses altares sejam para a honra do teu nome, que nós sejamos alcançados pelo teu amor. Abençoa cada família na face da terra, a minha família, mas a família dos teus filhos espalhados por todo esse universo, que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que esse seja um momento precioso na sua vida, que você tenha uma semana abençoada, uma semana que você seja alcançada pelo amor, pela proteção, pela presença, que nunca falte a presença de Deus na sua vida. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês.